Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para conversarmos a respeito de arte e fotografia. Eu sou Patrícia Yuni Javli Silva, historiadora da arte e marchand. Gostaria de agradecer a presença do fotógrafo Clausen Bonifácio, inclusive estará me acompanhando nos próximos programas, cuja temática é arte. Gostaria de agradecer também a ilustre presença do nosso convidado de hoje, o professor Hugo Studart, jornalista, mestre e doutor em História Cultural, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, cuja tese de doutorado, apresentada na Universidade de Brasília, que resultou nesse livro, tenho aqui comigo, Borboletas e Lobisomens, tem como espinha dorsal o pensamento de Walter Benjamin, que é exatamente o ponto central da nossa conversa de hoje. Agradeço a minha colega historiadora Patrícia Yunis de Ávila pela essa oportunidade, agradeço também ao fotógrafo, grande fotógrafo, Clausen Bonifácio, e eu espero poder estar à altura desse convite. Bom, nós vamos dividir a nossa conversa aqui em dois blocos, em duas etapas. A primeira, dando enfoque no pensamento de Walter Benjamin, a respeito de arte e fotografia, e o Hugo vai nos auxiliar dando um importante suporte teórico, e no segundo bloco, Clausen irá nos auxiliar aqui falando sobre fotografia, sobre questões históricas, sim, mas também aspectos contemporâneos, Clausen, da fotografia. Seguindo essa linha de pensamento, na qual é possível compreender a importância do estudo das artes e de outras ciências humanas como ferramentas para a compreensão da história, gostaria de ouvi-lo sobre a contribuição de Walter Benjamin nesse processo. O Benjamin, como nós conversamos antes, é um dos mais completos pensadores, mais interessantes pensadores do século XX. Eu queria primeiro falar sobre ele, para contextualizar nessa... Eu até peguei aqui uma pequena cola, porque ele é coisa demais. Ele é... Benjamin não é para qualquer mortal? Não. Por favor. Ele é um judeu alemão, né? Ele era crítico literário, como ele começou, filósofo, romanista, grafólogo, teórico das artes, teórico da tradução e, por fim, teórico da história, que é a parte que mais me interessa, que é a única parte do qual, aliás, eu me aprofundei, né? E ele surge, é marxista, né? Ele surge no contexto pós-Nietzsche. Nós vimos do iluminismo, nós vimos das filosofias da história, de Hegel, de Marx, de Comte, que sempre via a construção do homem, a construção da humanidade como um progresso contínuo. Então ele vem dentro de uma escola, todos judeus alemães, e mais um judeu tcheco, que não era filósofo, que é o Franz Kafka, que via a história como catástrofe. São sucessores de Nietzsche. E dentro desse contexto de ver a história como catástrofe, ele escreveu demais. Ele escreveu em todas essas áreas. Morreu muito cedo, suicidou-se, fugindo quando os nazistas, quando a Alemanha invadiu a França, em 1940, ele e um grupo de judeus estava fugindo para a Espanha, quando nos Pirineus a guarda do ditador Franco impede de atravessar a fronteira e ele, achando que era o fim, suicidou-se. E acabou, aliás, a tragédia dele acabou permitindo que aquele grupo de judeus atravessasse a Espanha e fosse para Portugal, onde ficaram em segurança. Mas nesse contexto, ele é um dos mais completos, mais interessantes e mais incompreendidos em vida pensadores de seu tempo, do século XX. Ele só vem a ser melhor aceito e compreendido após o maio de 68 na França, quando começa a pensar
em novas possibilidades. Agora, o que ele tem de relevante no nosso contexto em si? O Benjamin é o primeiro, um dos primeiros, dos precursores que trazem, que avalizam a arte, a pintura, os monumentos, a fotografia, como fonte válida da história, como fonte de história. Ele tem um belíssimo... o principal livro dele é o livro das Passagens. É um livro que, na edição brasileira, em formato A4, tem mais de 1000 páginas. Eu até ia passar na universidade para pegar um exemplar, mas acabou que está fechada ali a área da biblioteca. Agora, o que nos interessa aqui, o que eu trouxe para nós aqui, é este livro. Walter Benjamin, Obras Escolhidas, Magia, a Técnica, a Arte e Política. É uma coletânea de ensaios, no qual talvez o principal e o mais importante são os fragmentos que ele estava anotando quando ele morreu sobre o conceito de história. Esses fragmentos, que é uma coisa meio esotérica, cabalista, muito difícil de entender, existe quase que uma ciência, o benjamianismo, né? São pessoas que estudam, tentam decifrar o que ele escreve. Não é o meu caso. Eu apenas usei o Benjamin na tese de doutorado, que, aliás, eu trouxe aqui um exemplar para você. Posso mostrar aqui? Por favor, por favor. É esse livro, Borboletas e Lobisomens, é um livro de história sobre a guerrilha do Araguaia, em que eu coloco o Walter Benjamin como a espinha dorsal do diálogo teórico, nesse caso com uma proposta dele. Ele propõe que a gente esqueça um pouco a história dos vencedores, a história factual, linear, positivista, e pensar a história como não linear. E pensa também ele passado, presente e futuro num só tempo. E a narrativa tem a ver com isso. E outra proposta que está nesse livro como discussão teórica, aliás, como concretude, olha aí, são 660 páginas, é você dar voz aos esquecidos, aos perdedores, aos indesejados. É outra proposta benjaminiana, tá? Bom, então eu vou presentear você com esse livro, agradeço. Coisa boa, agradeço esse livro. Eu estive atrás dele quando ele foi lançado, você lembra? Tem 2 anos. Eu andei à procura, uma vez liguei para você da livraria, falei, estou aqui, não sei se você lembra. Ele muito rápido. Acabou, não tinha mais. Ele foi para a 3ª edição em 4 meses. E um livro polêmico, muito. Né? Gerou muito debate, e, enfim, muitas controvérsias, e o que é muito bom. Afinal, o material ele é instigante. Eu queria muito ler, muito obrigada. Isso, Patrícia, é para dizer o seguinte, eu não sou um benjaminista, ou seja, especialista em Benjamin, mas eu sou um benjaminiano, no sentido que eu tive que estudar muito, porque ele é muito difícil para poder construir a minha tese de doutorado materializada neste livro. Sim. Tá? Mas a parte que nos interessa, foi extraída daqui, primeiro a ideia, as propostas dele sobre o conceito de história, que são 42 teses de história, que ele estava todas em manuscrito quando ele morre. E aquele grupo de judeus leva para Portugal, e a filósofa, a pensadora Hannah Arendt, que a outra era amiga dele, tinha um certo parentesco distante, mas era amiga dele lá na Alemanha, também judia, que é autora da obra-prima do pensamento do século XX, Origens do Totalitarismo. Quando sabe disso, ela corre para Lisboa e consegue interceptar e pega a pasta dele e leva com os fragmentos, que só foram publicados, se eu não me engano, ela briga muito com o Adorno para publicar na revista lá em Nova York, eu acho que já na década de 60. E aí, a partir daí que a gente resgata o Benjamin, e o Benjamin começa a ser entendido, começa a ciência. Entre os fragmentos, entre os ensaios dispersos dele, a parte aqui que mais nos interessa, assim, nesse conceito, nessas teses de conceito de histórias, também no livro das Passagens, ele incorpora a ideia
Ele incorpora a ideia de que as fontes históricas não podem ser apenas os documentos, como a história positivista daquele tempo pregava. Na época também estava começando os análises, aquela escola francesa, mas hegemonicamente, quase totalmente, você tinha o marxismo, ou seja, tinha o positivismo, que você tem que contar a história tal qual ela foi escrita. Eles achavam que a história pudesse ser uma ciência tão precisa quanto a matemática, a física. Tá? E você contava tal qual foi escrita. E, ao mesmo tempo, você tinha uma outra escola que estava nascendo em ascensão, que era o marxismo, que eliminava o homem, o humano, e colocava só os grandes processos sociais. Então ele vem com outra proposta de dar voz aos esquecidos, aos perdedores, aos indesejados, naquelas que ele chama de fissuras da história. Tá? Dentro disso, as fontes, além da história oral, as fontes orais, ele pregava aquilo que se chama os traços, os tractos em latim, tractos, traços das pegadas do homem na história. E que traços são esses? Lá nas cavernas, as pinturas pictóricas, as pinturas rupestres, são traços do homem. Os fragmentos de cerâmica são traços dessa pegada do homem. A literatura também são traços. Porque o escritor, mesmo que seja de ficção, mesmo que seja uma poesia, ele de alguma forma ele está retratando ali a realidade de um tempo. Os monumentos, a pintura e, por fim, a fotografia e o cinema. É onde a gente quer chegar. Quando ele incorpora essa... É claro que tudo isso, nada disso foi aceito. O Benjamin morreu esquecido, morreu não reconhecido, morreu rejeitado. A Adorno morria de inveja dele. Ele tinha problemas ali, né? Bem lembrado, problemas muito sérios. A Hannah Arendt, quando quis obrigar o Adorno a publicar essas teses sobre o conceito de história, a Hannah Arendt disse que berrava com o Benjamin lá. Disse que ela teve um surtou com Benjamin, não, com Adorno, com Theodor Adorno, que era o diretor da revista, né, digamos, o chefe, né, o sacerdote mor da escola de Frankfurt, brigava com ele para publicar, né? Para ele publicar. Sim. E até que ele, muito a contragosto, publicou. Quando o Benjamin morreu, ele bateu no Benjamin, morrendo de inveja a vida toda. Quando o Benjamin morreu, também a Arendt obrigou ele a escrever algumas linhas. Então ele escreveu um obituáriozinho assim, sem reconhecer quase nada, lamentando. Foi. Eu imaginei que seria assim uma relação quase como Salieri e Mozart, né? Uma coisa de amor e ódio, uma relação de uma admiração, mas com aquela reserva. Aqueles caminhos intrincados da psicologia humana. Bem lembrado. No caso de Salieri, ele praticamente foi esquecido, né? E o Mozart já era reconhecido na época. Agora que é o contrário, né? Ou seja, o Adorno sempre foi reconhecido e o Benjamin relegado, né? Patinho feio. Ele dizia que ele não escrevia cientificamente, porque ele exigia que fosse uma escrita marxista. Ele fazia magia. Nossa. E ele dizia... e fazia mesmo. O que ele faz é mágico. Bom, então a fotografia entra nesse contexto maior e tem um ensaio, exatamente nesse livro, que são fragmentos, que interessa a todo artista que lida com imagens e fotografias. É esse aqui, eu abri aqui o que é teatro épico, um estudo do Brecht. É esse aqui, Pequena História da Fotografia. Esse é um texto maravilhoso, do qual nós podemos falar detalhar daqui a pouco, no qual ele discute filosoficamente, ele em determinado momento ele faz uma referência aos 90 anos da guerra e daguerrótipos, né? Então ele fala de 90 anos da invenção da fotografia, quando estava completando 90 anos, e ele vem da guerra até os anos 20, né? Os anos, quando ele escreve esse ensaio,
e fala, só que ele discute não como uma história linear, mas ele discute em diálogo filosófico, lições maravilhosas que a gente pode tirar, e até eu selecionei aqui uns 3 trechinhos para a gente conversar sobre eles depois. Ótimo, é fantástico, né? O Benjamin, ele o trabalho dele, como eu disse, o pensamento dele, o estudo do pensamento não é para qualquer um, né? Aí a minha grande admiração pelo seu estudo, ele utiliza nessas análises vários níveis de significação. Tem um livro fantástico do Maurício Lissovsky, Pausas do Destino. Benjaminiano também, né? E é muito interessante. Ele vai comentar no livro, me chamou a atenção o número preciso, parece que são 49 níveis de significação, a obra de Benjamin. Eu achei tão interessante 49. Porque 46 disse que ele era cabalístico, né? Talvez daí o número, enfim. E é muito interessante porque são metáforas, alegorias, ele faz uma alegoria muito interessante sobre o anão e o fantoche, e tem os totens, né? Aqui nesse livro o autor vai tratar da interpretação dos totens do tigre e da lontra, que Walter Benjamin faz. E é muito interessante, porque ele fala que o tigre é o futuro, mas não o futuro, exatamente o que você havia comentado, não o futuro factual, linear e progressista, né? O tigre, ele dá saltos no tempo, então ele pode dar um salto até determinado momento, e ali não necessariamente tenha ocorrido um grande acontecimento, mas pode ser, por exemplo, um acontecimento micro, da minoria, mas o tigre dá um salto e chega ali e aquilo adquire uma importância, né? Então ele dá saltos no futuro, o tigre, e quando ele dá esse salto, ele faz um estardalhaço, né? Ele desconstrói algumas coisas para depois construir novamente de uma outra forma. Esse tigre vai ao passado, que o Benjamin diz que é a lontra, é o totem que ele usa, a imagem que ele usa da lontra, e ele pode ir ao passado e retornar ao futuro. Em determinados momentos, a lontra, que é o passado, e o tigre se reencontram, há momentos de intersecção, mas o tigre volta para retomar o seu caminho, o seu percurso novamente. Então, genial. Posso fazer um comentário sobre isso? Por favor, todos os comentários. No livro das passagens, aquele livro grossão que é o principal dele, ele faz ele escreve exatamente sobre Baudelaire, né? E ele lembra, ele usa Baudelaire como escada, como metáfora, para trabalhar essa questão do salto, né? Ou aquilo que ele chama de salto messiânico. Ele usa o conceito de salto messiânico, o conceito de messianismo, da história. O messianismo da história vem de outro contemporâneo dele, que é o Ernest Bloch, ou Ernest Bloch em português. Benjamin em alemão a gente chama de Benjamin. Então aqui a gente acostumou o Bloch, né? A Bloch, CH. Então, é o Van Gogh. Van Gogh, não é? Então, a ideia do salto messiânico é o seguinte: o Flaner vai andando pelas ruas de Paris, como eu vim andando aqui por esses escritórios, e me lembrei de repente que eu já tive durante muitos anos um escritório aqui perto de você, no 5º andar. Você está no 8º, está no 5º. Sim. E aí eu fui me lembrando, há quanto tempo eu não subia aqui, há quanto tempo eu não entrava aqui. E de repente eu dei um salto messiânico para os anos e veio na minha mente toda a configuração do meu escritório. Eu ia para a direita, você via para a esquerda. Então essa rememoração, essa memória, ele diz o seguinte, que quando você dá esse salto, você puxa para o presente
não exatamente como foi, como exigem os positivistas, mas você ressignifica como metáfora. Quando eu pensei assim, nossa, eu gostava tanto desse local, então eu fiquei pensando nesse escritório aqui, nesse prédio, nesse mall, ressignificando ele no presente como metáfora, e chegando aqui a gente já começou a falar de futuro das próximas entrevistas que você vai fazer. Então essa ideia do Benjamin de passado, presente e futuro se misturam como uma coisa só, no qual não existe essa linearidade do tempo. Nós nunca pensamos linear. Os nossos pensamentos voam e nós somos avoados, de repente a gente volta para o presente e retoma e puxa para o presente. E não é a mesma coisa do tempo vivido no passado. Né? Não é. Ele é ressignificado, ele é... É tempo ressignificado. E quando ele fala da lontra, né, ele diz exatamente isso, que ele, ao observar a lontra, ele observa de cima e espera que ela surja das águas lodosas que ficam no fundo, ou seja, a memória, o passado que ainda está um pouco embaçado, foi isso que você falou. Ela de repente surge, quer dizer, a memória aparece para logo em seguida ela fazer ela mergulha volta novamente. Então, quer dizer, surge embaçado, ele fica à procura, ele tem a memória, depois ela passa e a memória como recordação, mas ela só tem significado não como um devaneio. Os sonhos, a memória, ela tem significado no presente. O que eu puxo daquele passado, o que eu puxo daquela memória para significar o presente? E tem aquilo que é a viagem futura, como é que eu projeto o futuro. A partir desse passado eu projeto o futuro. Portanto, passado, presente e futuro se misturam num tempo descontínuo. Essa é a ideia dele. Genial. No qual a pintura, no qual a arte, também é isso. A arte, você tem referência, você vai ao passado para ter referência. E você projeta alguma coisa no futuro, mas você materializa no presente a sua arte. E a arte é sempre uma metáfora de algo, nunca é uma realidade exata. A arte naturalista do século XVIII, XIX, tentou, propunha ser exata, né? Mas nunca foi, né? Hugo, então eu queria saber se o anjo da história é também um totem como o tigre e a lontra, ou o anjo da história é algo que paira muito além, muito acima de todos esses outros exemplos que a gente comentou. Patrícia, eu posso te pedir um favor? Por favor. Você pode ler o trecho quando ele fala do anjo da história? É um prazer. Aí eu vou comentar em cima. Ótimo. O anjo da história. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acomodar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impede Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Fantástico, né? O anjo da história, esse é um dos trechos mais cheios de significados, mais icônicos de Walter Benjamin. E também eu acho que esse trecho é muito interessante para a turma das artes. Bom, Benjamin, como eu disse, era um cabalista, um místico, um judeu místico, escrevia daquelas formas todas escondidas, ou seja,
muito formulado em sintonia com a magia. É óbvio que ele sabe que é o anjo da história. É o nome que ele dá ao anjo caído. Aquele anjo caído dos judeus que roubou o fogo sagrado da consciência e entregou para os homens. E Deus fica furioso com esse anjo caído, por ter entregue a luz aos homens, o condutor da luz, em latim Lucifer, e condena a eternidade. Pouco se sabe desse anjo caído dos judeus, ou seja, a mitologia hebraica pouco fala de Lúcifer, mas é a mitologia grega que detalha o anjo da história. Quem é? Lá tem uma outra figura, que toda a mitologia, toda a mitologia grega é a história de Prometeu. Quem era Prometeu? O semideus, o titã predileto de Zeus, que roubou o fogo sagrado do conhecimento e das artes, da tecnologia, e entregou para os homens. Deus fica furioso, Zeus, né? E condena Prometeu a viver a eternidade entre os homens. Isso é a mesma pessoa. Aliás, judeus e gregos, ambos nasceram na civilização egípcia. É a mesma coisa, a mesma origem, a mesma raiz egípcia, judeus e gregos. E é a mesma figura. Prometeu, condutor da luz. Lúcifer, condutor da luz. Ou o anjo do progresso, que é Mefistófeles, de Goethe. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. A mitologia grega, ela é toda fundamentada, toda a história da humanidade, contada pelos gregos, é uma aliança dos homens com Prometeu, em rebelião contra os deuses. Os deuses do acaso, os deuses que decidem o nosso destino. Então Prometeu dá o fogo do conhecimento para os homens. Isso está em Ésquilo, Prometeu acorrentado, aquela peça de teatro clássica. Ele dá o fogo do conhecimento dos homens e da peça está lá. Ele ensinou a fazer o fogo, a metalurgia, as artes. Tem um momento que ele fala assim: a escrita, a pintura, todas as artes fui eu que ensinei aos homens. Nossa. Ele é exatamente o Deus que ensina tudo aos homens. Agora, a visão de Benjamin sobre Prometeu, ou Lúcifer, se você preferir, né? É uma visão de catástrofe. E é o progresso. E é o progresso. Em última análise, é o progresso. Ele olha para o passado e quer juntar seus cacos, seus desastres, seus fragmentos, mas um vento, que é o vento do progresso, o impele irremediavelmente ao futuro. E assim é a humanidade. A humanidade vive na catástrofe, é a ideia de Agostinho, desde Santo Agostinho, desde que Adão e Eva saíram do paraíso, desde que Caim matou Abel e criou essa nossa sociedade cainesca. A vida, a história na Terra é só catástrofe, é só sofrimento, é só dor. E nós só vamos encontrar a remissão e a felicidade em outra vida, aquela coisa escatológica. Vem o iluminismo, e vem Hegel e propõe a história como progresso, dizendo que desde que o homem é homem, desde que o primeiro dele saiu às portas da caverna e olhou para a linha do horizonte imaginando o que poderia haver do outro lado da montanha e sonhou com um mundo melhor, nós vimos construindo um mundo cada vez melhor, com idas e vindas, fluxos e afluxos, um passo para trás, 2 passos para frente, mas em síntese, essa dialética hegeliana, o homem está sempre em busca da liberdade, de um mundo melhor. Marx se apropriou, citou Hegel, mas se apropriou da dialética de Hegel e diz: não, nós não estamos em busca da liberdade, mas da emancipação social, da igualdade. Kant também veio com a mesma ideia, e a ideia do progresso, da ciência, né? Kant é muito prometeico, mais do que os outros dois, ou luciferiano, se você preferir. E vem Nietzsche,
E desconstrói tudo isso, cria o contra-iluminismo, né, contra os exageros do iluminismo. Dentro desse contexto tem uma série de pensadores alemães e Kafka, Franz Kafka, de Metamorfose, Sim. que era tcheco, também judeu, também místico, só não era filósofo, era escritor. E vê o mundo como catástrofe, vê o progresso como catástrofe. É nesse contexto que o anjo da história é um ícone, e ele usa aqui uma literatura metafórica para falar de teoria ou para falar de mitologia. Você falar sobre aquela coisa que você disse sobre essa coisa assim, que profana da fotografia, quer dizer, a fotografia como uma coisa que não pode, que fere a Deus, que ofende a Deus. Isso, Cláudio, é um trecho desse ensaio de Benjamin sobre a fotografia. Posso pegar aqui? Isso, assim, vamos ver. É muito interessante isso aí. Ele conta que lá no início da fotografia, quando da guerra, ele apresenta a máquina, né? E aconteceram muitos debates, né, sobre a pertinência da fotografia. E aí ele traz um trecho muito interessante, que ele chama de um jornal grotesco chauvinista da Alemanha, Leipziger Anzeiger, perdão, o alemão, que para combater a invenção diabólica de Alain Reno, né? Aí ele abre aspas. Alemão, né? Alain Reno, alemão. Ele diz o seguinte, que o jornal, o jornalista diz que, abre aspas, querer fixar efêmeras imagens de espelho não é somente uma impossibilidade, como a ciência alemã o provou irrefutavelmente, mas um projeto sacrílego. Só faltou botar diabólico. Diabólico. A gente entendeu, O homem foi feito à semelhança de Deus, Clausen. Está vendo? E a imagem de Deus não pode ser fixada por nenhum mecanismo humano, vai aprendendo. No máximo, o próprio artista divino, movido por uma inspiração celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses traços ao mesmo tempo divinos e humanos num projeto de suprema solenidade, obedecendo às diretrizes superiores de seu gênio e sem qualquer artifício mecânico. Como temos aqui só a Patrícia, só divina, e você... Eu sou profano. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Gostaria de agradecer ao professor Hugo Studart pela conversa tão elucidativa, tão importante sobre Walter Benjamin, arte e fotografia. E no bloco seguinte, nesse segundo momento, nós falaremos com o fotógrafo Clausen Bonifácio sobre fotografia autoral. Dando início agora ao segundo bloco, no qual falaremos sobre fotografia autoral, eu gostaria de apresentar e agradecer mais uma vez a presença do fotógrafo Clausen Bonifácio, um profissional com 30 anos de atuação, vastíssima experiência nos 3 principais segmentos da fotografia, como repórter fotográfico, como fotógrafo publicitário, né, de publicidade, e fotógrafo autoral. O momento da foto, quando se dispara o clique, já foi objeto de estudo de muitos teóricos e pensadores da imagem, especialmente da imagem relacionada à fotografia, né, da fotografia. E aí eu vou citar 2 aqui. O primeiro é Barthes. Para Barthes, o momento do clique é emblemático. Aí, aspas para Barthes, né? Abre aspas. A única coisa que suporto, de que gosto
que me é familiar quando me fotografam é o ruído da máquina. Para mim, o órgão do fotógrafo não é o olho, ele me terrifica. É o dedo. Diz que o órgão do fotógrafo é o dedo, o que está ligado ao disparador do objetivo. Fecha aspas. Ele que é. Olha, Barthes, ele escreveu isso aqui, poxa... Anos 70, 80, mais para 70. Essa citação está tá no livro A Câmara Clara, que é um clássico. Já vou dizer de onde tirou isso, mas vamos lá. E aí eu vou citar o Maurício Lissovski, esse que comenta, nós comentamos sobre Benjamin, né? A lontra. O tigre e a lontra. Para Maurício Lissovski, é a pausa do destino, inclusive é o próprio título do livro. É a pausa do destino, o momento que é suspenso o fluxo do tempo. E aí eu pergunto para você, o momento do clique, o que significa? Como trazer para a prática, para o cotidiano da profissão, esse momento que para muitos é algo mágico, é algo que exige uma teoria muito sofisticada, um pensamento complexo para explicar. Como é o clique para você? Vou pegar primeiro esse conceito aí. Ele certamente vem do porque até a fotografia sempre teve os seus expoentes, né? E até a virada do século, até a metade do século passado, quer dizer, até a Segunda Guerra Mundial, e tem muito a ver com guerra. É engraçado como fotografia tem a ver com guerra. Tá? Documento, né? Impressionante, assim. Inclusive todo o desenvolvimento tecnológico. Documentação. Todo o desenvolvimento tecnológico da fotografia, os grandes avanços, eles vêm através da guerra. A mudança de eixo, por exemplo, tecnológico, que era europeu e vai para o Oriente, e também através das guerras, segura a Segunda Guerra Mundial e vem pelas guerras coreanas e tal, tudo tem a ver com guerra, impressionante a fotografia. Mas o repórter fotográfico é a grande estrela da fotografia. Porque a fotografia não está, veja só, por mais que tenha aqui e acolá textos sobre fotografia, enfim, os considerados fotógrafos, estrelas ou artistas até, eram repórteres fotográficos. Não é à toa que o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo, talvez o fotógrafo vivo mais importante do mundo, ele é um repórter fotográfico. Aqui em Brasília nós tivemos o Gervásio Batista, agora Orlando Brito. Sim, Orlando, sim. Então, e sempre assim, mas isso infelizmente acabou. Né? E já vinha acabando de algum tempo para cá. Né? Mas o auge disso é exatamente nos anos 50, nos anos 60, no começo dos anos 60. E o Cartier-Bresson é o expoente máximo. E ele tem, isso aí, o que ele está dizendo aí, é a teoria do fotojornalismo. Por isso que ele está muito influenciado por Cartier-Bresson, certamente, não tem dúvida. Ele só escreveu isso aí porque ele pensou no Cartier-Bresson. Porque o Cartier-Bresson, vamos falar assim, sobre as teorias sobre fotografia, sobre fotojornalismo, é o seguinte: você tem que se antecipar ao acontecimento. Né? Então ele lá está com a sua Leica, que não é de visor direto, ela é visor indireto. Quer dizer, você está olhando por um visor que é até maior, mais amplo, mas a sua câmera, a sua lente tem outro foco. A Leica é aquela que vem por cima, né? Não, essa aí é a Rolleiflex. É a Rolleiflex, é a lente gêmeas. Essas são as lentes gêmeas. Veio por cima assim ou veio por... eu vi aqui assim, né? Esse é a Rolleiflex. A Rolleiflex é uma outra... são todos ensaios tecnológicos, né? A Rolleiflex são as lentes gêmeas. Elas têm uma lente para você enxergar e a mesma lente para você fotografar. São duas lentes. Né? Se você olhar na frente dela, são duas lentezinhas, uma em cima e outra embaixo. A Leica ela não tem esse contexto. A Leica é normal. Ela tem a lente embaixo e um visor separado. Você olha pelo visor, você não olha através da lente. E essa máquina convencional que ficou até hoje, que é convencional, você olha nesse visor aqui e a lente está aqui. Exatamente, por isso que as pessoas botavam o dedo na frente da câmera, porque Sim. elas não estavam vendo que o dedo estava na frente da lente. Era. Exatamente, era isso, porque tinha muito dedo na frente da lente por causa disso. As japonesas, elas são a mesma. Né? Isso. Já a SLR, que é o conceito desse equipamento que estamos filmando,
é through the lens, através das lentes. Então você enxerga através de espelhos por dentro do que você está realmente fotografando. Mas Cartier-Bresson não gostava disso, ele gostava da máquina, da lente separada para você poder ter uma visão mais ampla do que vai acontecer. Tem uma foto famosa dele de uma pessoa pulando uma poça d'água. Essa foto, ele diz, eu só consegui essa foto dele no ar, né, porque eu me antecipei. Então o dedo é mais, tem que ser ágil, tem que ser rápido, ele tem que ter, senão eu não posso ficar contando com a experiência do olhar, da contemplação, senão eu não consigo a foto. Entendeu? Eu não posso ficar aqui divagando, senão eu não vou ter a foto. Por isso que ele está falando isso aí. Agora, essa coisa de você, eu sou fotógrafo, tenho 30 anos, 30 e tantos anos, e eu sempre trabalhei sob demanda, como fotógrafo profissional. Então sempre teve um briefing, sempre teve uma coisa assim, olha, você tem que chegar com esse resultado aqui. E aí a técnica fotográfica, sabe? Não dá para divagar muito sobre isso, eu tenho resultado, eu preciso estar embasado teoricamente, mas o meu trabalho é prático e objetivo. E se eu não atingir aquele objetivo, eu não ganho dinheiro. E ponto final. Quando eu comecei a trabalhar fotografia autoral, é claro que em um momento ou outro eu tinha as minhas inspirações e tal. Mas eu não podia contar, a partir do momento que eu resolvi trabalhar com fotografia artística, né, autoral, eu não podia contar com uma inspiração. Não posso falar, hoje eu amanheci bem, eu vou fotografar, hoje eu estou cheio de ideias. Não, eu tenho que fazer isso, inclusive, constantemente, uma produção contínua. E não posso contar com a minha inspiração. E aí eu tive que buscar processos criativos para o meu clique. Né? Processos que eu tenho esse ambiente da música, que eu tenho esse envolvimento com música, e tenho envolvimento com a fotografia, mas nenhum dos dois, como arte, assim, me davam a pista para processo criativo, para fotografia. Eu fui buscar na literatura. Sabe que tem uma... Isso é interessante, a passagem, porque são objetivos distintos, né? Quer dizer, não que sejam excludentes, né? Sim. Você pode, obviamente, trabalhar de uma maneira objetiva, sob demanda, atendendo ao cliente, mas isso não impede que o seu processo criativo esteja presente. Isso. Mas quando você, em determinadas obras, você deu um enfoque especial a isso, há um momento de, quer dizer, você fez o registro ali, objetivo, mas sobre aquele registro você pode imprimir a sua digital, a sua... Isso no trabalho. As alterações, a sua visão pessoal, aí vai o seu DNA, entendeu? Mas esse é que eu doido, porque quando você trabalha muitos anos, como eu trabalhei só sob demanda, é como você prender um cachorro, quando você solta o cachorro, ele sai correndo atrás aquele cachorro que sai correndo atrás do carro, aí o carro para, ele fica olhando pro carro, aí foi esse cachorro, né, que olha pro carro, e agora? E agora eu tô livre. Eu tô achando que tu tá sendo um pouco modesto, viu? Eu posso fazer... Tem umas fotografias aí maravilhosas dessa nova fase sua de produção. Ele está fazendo até ele chegou a um ponto de abstração das imagens fotográficas. Pois mas isso aí tem um processo criativo aí que eu uso como técnica fotográfica para poder chegar nesses resultados. As pessoas ficam assim, pô, Cláudio, como é que você... Eu passo lá todo dia, eu estive lá em tal lugar, eu não vi isso. E aí, realmente, eu consegui fazer. Como é que você faz para ver o inusitado? Porque diz o seguinte, que todo dia você passa pelo mesmo local, você não vê. Você anestesia, você olha, o cérebro só consegue ver o estranhamento. Mas agora você usou que era exatamente sobre isso que eu ia falar agora, sobre o estranhamento. Essa é a minha técnica, o estranhamento. Porque uma coisa que aconteceu, quando eu comecei a fotografar, eu comecei a viajar para o exterior e tal, e eu produzia com uma facilidade incrível, fora do meu ambiente natural. Assim, incrível. Quem fala sobre estranhamento é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela é uma... Porque essa é a literatura que te inspirou. O processo criativo dela. Como eu gostava muito de Clarice Lispector, eu fui entender exatamente de onde ela tirava todo aquele imaginário louco dela, né? E até da forma como ela escrevia, né? Que tem contos que ela nem sabe do que se trata. Ela tem contos que ela escreveu e as pessoas perguntam, o que é isso? Eu não sei. Eu quero que você saiba, ou que você descubra, porque eu não sei.
E eu queria entender como é que ela chegava nesse resultado. E esse resultado é uma técnica que existe de processo criativo, que chama o estranhamento. Então, se eu tivesse que fotografar a Catedral de Brasília, eu vejo a Catedral todos os dias. Então, como é que eu chego num resultado diferente? Então, aqui nós temos duas telas da Catedral. Essa está mais fácil de ver. Como é que chega essa fotografia? Pois é, e aí qual é a lógica, qual é a ideia? A ideia é ter um tempo, porque aí sim o dedo não funciona, essa teoria do dedo vai por água abaixo, tá? Porque essa teoria do dedo, ela tem a ver com jornalismo, com o esporte jornalismo. Eu acho que tem a ver também um pouco com a noção do poder, né? Do poder de quem está acionando acho que Barthes fala um pouco sobre isso também, né? Do poder de quem está... Exatamente. Você definir a história. Que é isso? Você que está do outro lado, você que está sendo retratado, né? Esse é o objeto. Nós estamos acima, né? Nós estamos acima, né? O dedo, ele tem essa escondão, né? Mas esse endeusamento do repórter fotográfico é desse momento aí, desse período aí. Né, que já não existe mais isso. Né? Então, o estranhamento, ele tem uma técnica, os formalistas russos. Como é que você fez? Pois é, é muito simples e objetivo. Eu preciso perder tempo, e gasto tempo com isso, parece brincadeira, mas eu faço isso mesmo. Eu fico só olhando e vou desconstruindo, até eu começar a ver coisas que não... Eu deixo de ver a estátua, sabe? Eu deixo de ver Aí eu começo a olhar para as formas. Eu sou fotógrafo de arquitetura, tenho 20 e tantos anos. Sim. Então estou muito fixo em formas geométricas. Então eu começo a me preocupar mais com a forma geométrica do que... Eu não estou fotografando os anjos na cara dessa fotografia, eu estou fotografando o teto. Por acaso os anjos estão aí. Isso é um estranhamento. Eu já não estou mais vendo a catedral, eu já não estou mais vendo os anjos estão na minha frente. E o que acontece muito com o fotógrafo, com o sujeito que vai pegar um equipamento e vai tirar uma fotografia, é preocupar muito com o primeiro plano. Né? Eu estou sempre preocupado com o primeiro plano. Né? O primeiro plano parece ser o mais importante. Aí eu vou fotografar você, então você é o mais importante. E na verdade, a gente vai criando um vício, né, de se preocupar com o segundo plano. Né? O segundo plano é muito mais importante, não tem dúvida na verdade disso. Então, mas o que eu faço como técnica fotográfica para poder conseguir esse olhar estranho, né? E conseguir achar uma coisa que ninguém está vendo, agora você só vai olhar para essa foto, certamente, observando esse detalhe que eu falei. Assim, porque agora... Porque é isso, eu fico fixo, eu fico sempre assim, quando eu vou fazer uma fotografia, seja onde eu estiver. Às vezes é claro que eu volto com resultados muito óbvios. Isso é uma foto mesmo ou tem algum trabalho? Não, aí é o seguinte, essa série que está aqui, eu tenho uma... Uma pergunta, uma foto natural ou tem tratamento? Não, a foto é foto Natural. Olha, tem uma coisa sobre fotografia. Eu achei que isso fosse uma colagem. Não, justamente por conta dessa... Sim, não, são coisas diferentes. Porque aí em cima dela tem uma colagem. Porque eu falo assim, a foto em si não tem tratamento. A foto é resultado de técnica fotográfica, ponto, acabou. No máximo um contrastezinho aí, acabou. Não tem mais nada, não tem intervenção, porque eu poderia chegar a outros resultados com essa fotografia. Agora, eu tenho esses azulejos que eu desenhei em cima, eu desenhei alguns azulejos como esses azulejos do Atos, azulejos gráficos, e estampei em cima, fiz um trabalho de digital, né, no software, para chegar a esse resultado aí. Né? Essa é, vamos dizer assim, é onde eu quero buscar na fotografia algum tipo de originalidade. Porque eu fotografo lugares e situações, eu sou fotógrafo de rua, né? E eu gosto de fotografar na rua. Quando eu estou com a cidades, né? Pois é, quando eu gosto de fotografar na rua. Ou então, eu não quero ter que criar situações artificiais para se tirar um resultado. Entendi. Eu gosto da luz natural, eu gosto da coisa acontecendo como ela está acontecendo. Eu que tenho que buscar, aí vai toda a minha experiência fotográfica para buscar a luz e a situação
mais adequada. Essa semana, agora eu estou fotografando só os brises dos prédios. Os brises, aqui em Brasília tem essa solução, uma solução muito de Brasília. Né? A Brasília é muito clara e muito quente. Então tem os arquitetos, para diminuir a temperatura de muitos prédios, principalmente os prédios públicos, usam aquelas estruturas de metal que às vezes são de metal, às vezes são de concreto, né? E elas são formas gráficas. E elas se mexem, sim. Elas têm uma vida, então tem uma onda. Então eu estou só buscando essa semana, nos últimos 15, 20 dias, só focado nesse movimento dos brises. Esse processo criativo que está me permitindo trabalhar com fotografia autoral. Você tirou de Clarice Lispector. De Clarice Lispector. Dos formalistas russos, eu fui descobrir que ela fazia isso como método, tá? Ela tirou isso de uma coisa da terra dela e tal. Qual é o conto? O conto é o ovo. Acho que é o ovo o nome do conto. Depois você passa a referência, qual livro você Passo, claro. Eu vou deixar até no coisa. Acho que eu vou botar uma imagem para, né? Legal, sim. E a Clarice, como ela era estrangeira, ela sempre teve olhar estrangeiro sobre o Brasil. Ela morou no Brasil a vida inteira, mas ela não é, eu acho que ela é bielorrussa, não sei, ela é daquela região de lá, né? E ela é engraçado, que eu não sei se tem uma coincidência, acho que não tem, são exatamente os formalistas russos que vão desenvolver a teoria do estranhamento. Então, os formalistas russos, eles são um grupo de escritores do começo do século, russos, claro, que, e entre eles tem um sujeito chamado Viktor Shklovsky, que desenvolve uma teoria sobre o processo criativo que chama o estranhamento, né? E para você conseguir estranhar, para você conseguir fazer isso, você precisa singularizar, particularizar, individualizar e desfamiliarizar aquilo que você está contemplando para chegar ao estranhamento. Não é assim, eu cheguei aqui e estou estranhando. Não, tem uma sequência para você conseguir chegar a esse resultado. E daí você escreve sobre isso, daí você pode fazer uma música sobre isso, daí você pode fotografar. E acho que fotografar é mais fácil, né? Porque quando a coisa começa a ficar esquisita, né? Estranha. Aí você consegue captar um pedaço de uma história e conta uma história diferente. Pra você ter uma ideia de uma fotografia que eu vou botar na imagem, para encerrar. Eu estou em Nova York, eu estou fotografando achei uma esquina de madrugada fotografando. Sempre de madrugada, sempre passando frio. E tem uma esquina e tem um semáforo. Então achei bonito aquilo ali, achei interessante, botei a câmera no tripé. E no que para um sujeito de chapéu coco não, ele está de guarda-chuva e com uma bolsa. É exatamente a imagem daquele filme para Muito Além do Jardim, Muito Além do Jardim, do Peter Sellers, que é um filme sensacional, que conta a história do sujeito que ele é meio ignorante, acho que ele é problema mental. Idiota mesmo. Ele é idiota, né? E ele trabalha no jardim a vida inteira, e a pessoa que contratava ele morreu, e ele fica sem rumo. Mas ele tem uma cara de lorde inglês, assim, né? E ele sai todo arrumado no meio da rua sem destino. E ele é atropelado por uma pessoa muito rica, uma mulher muito rica, que leva ele para casa. E esse marido dessa mulher muito rica é um cara muito poderoso, que está sendo cogitado para ser o presidente dos Estados Unidos. E as pessoas conversam com ele fica um tempo nessa casa, porque supostamente está machucado, na verdade é ela que está querendo pegar ele, né? E tudo que perguntam para ele faz uma metáfora sobre jardim. Então, é só para você dar argumento para o que você está falando, para o que você está fotografando, porque a arte precisa ter um argumento, a arte moderna precisa ter um argumento, ela não se sustenta por ela só, né? Você não olha um quadro, um rabisco e fala assim, não, isso aí é obra, é arte. Não, tem que ter um argumento, tem que ter um resultado, tem um processo que chegou naquele resultado. E eu tento inserir a minha fotografia sempre com algum argumento, com algum contexto,
para poder explicar, porque só a fotografia, ela não se justifica. E eu acho que nem se encaixa nesse contexto de obra de arte. Se não tiver um argumento, não tiver um contexto, e não tiver um propósito do que eu estou fotografando, é só um acaso, é só um clique por acaso que eu consegui. Quando é que uma fotojornalismo pode ser considerado arte? Não, Bresson e Sebastião Salgado respondem isso sem precisar falar, né? Só você pegar as fotografias. Mas eu acho que já era considerada arte. A fotografia de Bresson era considerada arte. Duas coisas mais próximas a nós, dois fotógrafos daqui. Aquela foto do Gervásio com o Juscelino levantando a... Você pode mostrar depois na edição. E aquela foto do Brito com o Figueiredo, com todos os generais, o cap dos generais. Entre outras. Você sabe que tem um fotógrafo que eu acho que ainda é mais... que é pai de dois fotógrafos, inclusive. O Detmar, ele fazia uma coisa que eu achava sensacional. Você está falando essa coisa de... Eu acho ainda mais... Eu acho, assim, hoje, eu já vejo essa coisa do Gervásio e do Fernando, um pouco, para mim, já estou muito ambientado com isso, trabalhei 8 anos também como repórter fotográfico, mais óbvio, o que é menos óbvio era o trabalho do Detmar. Engraçado, eu tenho visto muita coisa hoje do Brito fotografando o Bolsonaro que são surpreendentes. Não, o Brito é um excelente fotógrafo, né? Tem uma experiência de posicionar, né? E aí ele vai usar, que ninguém mais usa hoje, certamente. O Detmar. O Brito mesmo. Ele vai usar essa técnica clássica de reportagem fotográfica que se perdeu, porque com a agilidade técnica da fotografia, eu posso pegar todos os movimentos, aí eu escolho essa. Né? Esses fotógrafos mais preparados, mais antigos, repórteres mais antigos, eles não tinham essa possibilidade, não tinham esse recurso. Então eles estão sempre buscando esse momento, se antecipar a esse momento incrível, de uma coincidência, sabe? Quando uma coisa entra de trás da outra, como um quero que entra atrás, segundo, aquele átimo de segundo. É aquele momento que, eu estou aqui, mas para isso, eu puxar para cá, peraí, se eu chegar aqui. Se você aí perdeu o momento. Perdeu o momento. Se você como aquela fotografia da bandeira da Guerra de Iwo Jima, da conquista do Monte Iwo Jima. Isso quando está chegando, né? Coloca a bandeira assim. E o movimento, você sugere movimento, né? O Detmar fazia uma coisa que eu procuro fazer, eu nunca consegui fazer. Eu nem me arrisco, eu acho que é sensacional, porque eu não vou me arriscar a fazer isso. Porque seria uma cópia, ficaria uma cópia grosseira, certamente. Mas ele pegava momentos urbanos e emendava. Sabe, por exemplo, o ônibus está passando e tem uma imagem de uma pessoa olhando. E aí embaixo, por alguma coisa, tem uma perna de uma pessoa ao contrário, e andando. E ele achava esses instantes mágicos. Cara, ele tinha isso assim aos montes. Ele fazia isso assim com uma facilidade. Ele fazia essas composições fotográficas assim, sabe? De misturar essas imagens e você criar uma ilusão ótica, né? Que você ficava ali, não, peraí, mas essa cara... Ou então, uma pessoa está comendo comendo no meio da rua, comendo alguma coisa e tem uma imagem lá atrás de uma pessoa olhando assim a sua comida, né? Ele tinha coisas assim, sabe? Ele ficava buscando essas junções, sabe? O ônibus cruzando com o outro, parecia que o ônibus não tinha frente, uma coisa assim, muito legal. E era um olhar muito, muito apurado e muito jornalístico. Que legal. Ele só conseguia fazer isso. E ele imprimiu o DNA dele, né? Sim. Uma pena que a forma de fazer que é única, quer dizer, era fotojornalismo, mas de uma maneira muito pessoal e artística, porque isso é artístico, né? O Detmar foi brasileiro, né? Ele é de uma geração. Eu trabalhei com o Jacques Cousteau em 91. Você trabalhou com o Cousteau? Trabalhei com o Cousteau em 91. Histórias boas para ele contar, né? 91 e 92. Aqui no Brasil. Eu trabalhei com o Cousteau em situações fora de expedição, aqui em Brasília, e no ECO 92. Eu fui fotógrafo oficial da Fundação Cousteau, como o primeiro grande trabalho assim, como fotógrafo, em 92.
92, na época 92. Você devia ser bem jovem, era bem Tinha 22, 23 anos. Fofoca é o dialeto. Fotógrafo para o cara começando. Estagiário novato. É o trainee. É o júnior. É o estagiário. É o júnior. E o Detmar era fotógrafo da presidência, né? E eu só me lembro do Detmar, que foi, não esqueci, eu acho que se os filhos dele estiverem assistindo, eu estou na presidência, e aí a gente está fotografando lá dentro do Palácio do Planalto, com o presidente, Paulo, na época, e estou fazendo uma apresentação lá naquela sala de imprensa, e não é que eu saí com a bolsa correndo atrás do costura, não sei o que e tal, e larguei os filmes dentro do carro, que a gente estava andando. E eu estava sem filme, né? Nossa. Aí, e acabando o filme, eu falei, meu Deus, daqui a pouquinho eu vou precisar de filme e eu não tenho filme, né? E não tinha nenhum fotógrafo. Assim, tinham vários repórteres, não tinha nenhum fotógrafo. O único fotógrafo era o Detmar, que era fotógrafo da presidência. Falei, ele não me conhecia. Velho, será que você Isso pode me me ajuda falar. aqui? Agora me baralhei, né? Estou sem filme. O que eu faço? Deve ter morrido de pena. Agora eu conheço Coitado, esse né? amadorismo, bobão aí, o que esse bobão tá fazendo aqui e tal? Peraí, eu vou te dar uma caixa de filme, me deu uma caixa. Uma coisa que naquela época, filme, eu trabalhava em jornal naquela época, filme era um negócio tão contado, Caro, né? caro e tão contado, que se eu voltasse, eu tinha que fazer um retrato. Se eu tirasse mais de 5 fotografias de uma pessoa, eu já tomava uma bronca do meu chefe, né? Filme era um negócio assim, era briga pro filme. E ele me deu 5 caixas, uma coisa com 5 filmes, e eu agradeci, falei, pô, aí nós ficamos amigos. Bom, excelente a nossa conversa, nosso encontro de hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do nosso convidado, o professor Hugo Studart. Muito obrigada por ter vindo, foi ótimo, foi muito enriquecedor aqui para a nossa conversa sobre arte e fotografia, nosso bate-papo, né? E muito obrigada também, Clausen Bonifácio, muito obrigada pela sua presença. O Clausen vai continuar comigo nos próximos programas, apenas lembrando que este foi o primeiro programa de uma série de outros 2 que virão logo a seguir, nos próximos meses, e o próximo será com o tema A Fotografia no Design de Interiores. Agradeço a todos, agradeço a todas pela companhia e até logo.